Vamos então começar o terceiro capítulo, Desenvolvimento Mediúnico. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Então a gente vê aqui que o André Luiz não deixou os seus afazeres. Ele continua no seu trabalho e durante as folgas ele vai ao encontro do Alexandre para poder aprender com ele. Havia sempre o que aprender. Constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou: por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles, em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. O plano espiritual coopera com aqueles que se prepararam, com aqueles que têm merecimento da participação deles. A maioria das pessoas acham que só o fato delas irem lá no centro já basta, não precisa mais nada, né? Eu estou aqui, eu sou magnânime, eu me predispus a vir, não precisa mais nada. Quer dizer, não para pensar que ela precisa de uma preparação, que ela precisa de conhecimento do que ela está fazendo ali, ela precisa vigiar os seus pensamentos, os seus sentimentos, trabalhar a sua reforma íntima para poder mostrar a sua vontade de querer crescer, de querer melhorar, para ter o merecimento de receber a cooperação do plano espiritual. É o que ele coloca aqui. Mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E depois de longa pausa, prosseguiu. É muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Olha que colocação que ele faz. Porque nós saímos da animalidade e o nosso caminho é a angelitude. Somos todos, perfectíveis. É este o nosso caminho. Nós estamos aqui na transição. Nós não somos mais animais, nós saímos da animalidade, somos humanos, mas estamos muito longe ainda da espiritualidade, não falo nem da agilitude, da espiritualidade superior. Nós estamos no ponto em que necessita da nossa vontade, necessita da nossa disciplina, da nossa perseverança, para que a gente possa conquistar esse auxílio do plano superior. E é o que ele coloca aqui, quando ele diz: nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. A gente fala muito, um oceano de palavras e algumas gotinhas só de ação, de trabalho, de verdadeiro trabalho. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamava o senhor de espesso bigodes, veremos hoje se temos boa sorte. Quer dizer, sorte. Não existe sorte, existe trabalho.
disciplina, existe perseverança, existe merecimento, não é sorte. Então ele está ali querendo contar com a sorte, ele não sabe nem o que ele está fazendo ali. Não tenho vindo com assiduidade as experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? Quer dizer, ele já não tem assiduidade. Aqui, quanto tempo tem o lápis na mão sem resultado algum? O que ele tem feito? Ele não pergunta para ele o que ele tem feito, o que ele tem se esforçado, como ele tem se modificado, como ele tem realizado a parte dele. Quer dizer, ele está ali com o lápis na mão e ele acha que é máquina de escrever. Simplesmente vai chegar ali o espírito e vai usá-lo como se ele fosse uma máquina. Isso não existe, é um trabalho de espírito para espírito, de perispírito para perispírito. E para que esse trabalho exista, precisa haver sintonia. E para ter sintonia com um trabalhador da espiritualidade superior, precisa estar se trabalhando e trabalhando muito na reforma íntima, no vigiai e orai, né, nos pensamentos, nos sentimentos, durante as 24 horas do dia, os 7 dias da semana. É pena, respondia outro senhor, a dificuldade desencoraja de fato. A dificuldade desencoraja de fato. Como? Está esperando ali que caia do céu e ainda coloca a dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Para merecer tem que fazer merecer, como o Emmanuel coloca, disciplina, disciplina, disciplina para o Chico. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos sinto vibrações espirituais intensas junto de mim, contudo não passo das manifestações iniciais. Aí nós vamos ver lá na frente como é que está a parte dela, né? A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. Achei interessante a colocação do André, experimentadores. Não são trabalhadores, né? Não são cooperadores. Está colocando ali experimentadores, estão ali experimentando para ver o que acha, o que sente, o que vê. Então ali é como se estivesse, né, no clube ou se estivesse num teatro assistindo uma peça. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas, quer dizer, ele comeu, então ele vai no banheiro e defeca, urina. Não é simples assim. Existe todo um preparo, existe todo um desenvolvimento, existe toda a energia por parte do trabalhador para que ele tenha o merecimento de receber um auxílio, uma cooperação, uma mensagem de uma espiritualidade melhor. Senão, ele vai ficar ali na sua vizinhança, naqueles espíritos que compõem o seu condomínio, naqueles que estão em sintonia com ele, quando não é, na grande maioria dos casos, animismo. Vamos entender que o animismo faz parte do desenvolvimento quando o médium está estudando, trabalhando, realizando a reforma íntima dele. Ele vai começar pelo animismo, porque é uma forma dele tratar as pessoas, os personagens que ele representou em outras vidas, ou o personagem da vida passada, que traz marcas muito fortes. Então o animismo vai fazer com que ele vá limpando isso, para que ele possa assumir na personalidade atual, no papel do personagem atual, e continuar a trajetória dele. Faz parte do desenvolvimento.
se houver a disciplina, se houver o trabalho, o empenho dele em realizar a parte dele. Senão ele vai ficar a vida inteira, 10, 15, 20, 30 anos na casa espírita, só falando as mesmas coisas, dando as mensagens uma igualzinha à outra, recebendo o mesmo tipo de espírito, porque é uma forma anímica. Vamos lá. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Disciplina, educação, esforço e perseverança. Como diria Emmanuel, disciplina, educação, esforço e perseverança. Ele tem que repetir, para ver se entra na cabeça da gente. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina, para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Então ele faz uma metáfora interessante aqui. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. Ao que ele está se referindo aqui? Ao Pentecostes. Porque foi a língua de fogo do Espírito Santo que fez com que os apóstolos passassem a falar outra língua, passassem a desenvolver dons que eles tinham entre eles, porque todos eles eram médiuns, de curar, de fazer uma série de coisas. Então o que ele diz aqui, mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina, para a qual, para essa luz, é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Então a candeia, né, que é onde se acendia a luz na época de Jesus, era o azeite, é o que ele fala aqui, o azeite da vontade pura, e o pavio. O pavio tem que ser o amor cristão. É o amor, é a caridade, é a vontade de ajudar, é a vontade de servir, o amar ao próximo, né, como a ti mesmo. Tudo isso faz parte desse pavio, que junto com esse azeite da boa vontade pura, vai acender uma luz ali, que vai ter alguma significação. Eu vou repetir porque isso aqui é muito bonito. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina, para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. É aquilo que eu estava falando. A excursão, sem a preparação necessária, sem a vontade, sem a reforma íntima, sem prestar atenção nos pensamentos, nos sentimentos, sem cuidar da alimentação do corpo e alimentação da alma, através dos livros, do que se vê, do que se assiste, do que se escuta, do que se pensa, do que se sente. Então essa preparação são as 24 horas do dia, os 7 dias da semana. E no dia do trabalho, a preparação é maior ainda, com o pensamento, com o sentimento e com a alimentação do corpo físico. Mas isso é estendido para todos os dias, esses cuidados, principalmente no trabalho da reforma íntima. Então, o que ele coloca aqui, sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível é quase sempre uma viagem no círculo de sombra, nos seus afins, né, nas suas sombras, animismo, só o que está ali em volta dele. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Eu vou repetir. E para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos, postara-se ao lado de um rapaz
que esperava de lápis em punho, mergulhado em profundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, a pineal, A pineal, principalmente, semelhava-se a reduzida semente algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou-me um instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais. Perdão. Perdão. Eu vou repetir aqui. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos, que são pequenos canais localizados nos testículos, cujas células de suas paredes internas estão implicadas na formação dos espermatozoides. E lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, que é uma estrutura alongada em forma de cordão, destinada a coletar, armazenar e transportar os espermatozoides produzidos pelos testículos, no qual absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André, não temos sobre os olhos o espiroqueta de Chaldin, que ele explica aqui o mesmo que Treponema pallidum, bactéria espiralada responsável pela sífilis. Não sei se é assim que se pronuncia, me perdoe se estiver errado. Nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. São bacilos psíquicos, quer dizer, formados pela mente da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Então, pela sede desses prazeres, ele produz essas larvas, esses bacilos que estão ali consumindo as energias ativas da formação ali dos espermatozoides, as energias vivas que tem ali nas glândulas dele. Isso é assustador, é muito assustador, que nós somos responsáveis por essas criações. Nós somos co-criadores, está aqui a prova, está mostrando aqui, ele está vendo aqui, com a ajuda da imantação das energias do Alexandre, ele está vendo ali como funciona o corpo por dentro. Vou repetir,
são bacilos psíquicos da tortura sexual produzidas pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhes larvas simplesmente. Então, por falta de terminologia, está chamando de larvas. Vamos continuar, é assustador. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. Então, não só ele forma com a psique dele, são bacilos psíquicos, são larvas que estão ali consumindo as energias dele, como ele também mantém, ele alimenta, prolifera essas larvas através do contato que ele tem por sintonia com os vampiros, que vêm se alimentar das energias dele, dos pensamentos, dos sentimentos dele, que vêm vivenciar com ele essas experiências sexuais. Olha só o que tantos de nós se expõem aí nessas redes de pornografia, nessas deepnet, nessas coisas horríveis que as pessoas vão buscar na internet. Elas estão envoltas em vampiros, em espíritos menos esclarecidos, que estão ali comungados aquelas energias, comungados aqueles sentimentos, se alimentar e realimentar essas larvas no corpo que estão consumindo as energias vivas desse irmão aqui. Nós precisamos entender como o nosso corpo funciona para entendermos e assumirmos a responsabilidade do que nós fazemos com ele. Esse é o irmãozinho que está lá esperando com o lápis na mão, né? Para que venha ali para ele o Espírito Santo, para ele psicografar. E olha o estado que ele está, olha, não tem preparo, não tem vontade, não tem disciplina, não tem conhecimento, não tem nada. Ele quer pura e simplesmente estar ali, como o outro falou, né? Esperando a sorte. Eu vou repetir. Têm sido cultivados por esse companheiro não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, à maneira de ser imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, e recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático, exclusivo no exame da fé religiosa. A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Então, quando ele é advertido, ele acha que é coisa de religião, ele acha que não tem nada a ver a vida física com a vida espiritual, como se separasse. Eu aqui agora estou com a minha alma, lendo e conversando com vocês. Aí eu vou deixar minha alma aqui, né, no meu quarto, que aqui é meu quarto, deixar a alma aqui no meu quarto e vou sair só com o corpo. E só o corpo vai pegar uma série de experiências que não vão significar nada, porque a alma ficou aqui. Não tem o menor sentido. Como é que alguém pode? Como é que alguém pode acreditar e assimilar uma coisa tão sem nexo? E infelizmente religiosos, muitas pessoas acham, a vida da matéria não tem nada a ver com a vida espiritual. Eu cuido da minha vida espiritual no centro espírita, na igreja, no templo, né, no ashram, no que for. E a minha vida material eu levo como eu quero. Né? Como antigamente os católicos que podiam comprar indulgência. Ele ia lá, pagava para o padre, e o padre pura e simplesmente
liberava e apagava todos os pecados, ele estava limpinho, livre de todos os pecados, porque ele havia apagado. Falta de senso, falta de pensamento, falta de análise. Se parar para analisar, uma besteira dessa não se sustenta. E é o que ele coloca aqui. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. Tudo. Nós somos espírito. Quando estamos encarnados, somos alma, espírito encarnado. Desencarnados, somos espírito. Desencarnado, nós trabalhamos com o nosso perispírito. Encarnados, nós trabalhamos com o nosso perispírito, que reflete as ordens da nossa mente, reflete os nossos sentimentos, as nossas emoções no nosso corpo físico. Aquilo que nós alimentamos no nosso corpo físico, nós também refletimos no nosso perispírito. E aquilo que nós alimentamos a nossa alma, que são os conhecimentos, os pensamentos, aquilo que a gente coloca em prática, o amor que nós damos e que nós recebemos, o que nós assistimos, o que nós ouvimos, tudo aquilo que está em nosso entorno alimenta o nosso perispírito. Consequentemente, nós vamos ver o reflexo no nosso corpo. Nós somos espírito e somos imortais. Isso aqui é só um pontinho, um estalar de dedos na extensão da nossa vida que é eterna. A gente precisa cuidar mais desse aprendizado, desse pouco tempo que a gente está aqui. O erro do nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influência espiritual. Então, tudo que é psico, que é da psique e é do físico, psicofísica, se derivam da onde? Da nossa mente. E a nossa mente é comandada por nós. Nós somos espírito. Nós comandamos a mente, comandamos o perispírito, consequentemente comandamos o corpo, comandamos a nossa vida. Nós somos frutos da nossa escolha. Tudo aquilo que nós decidimos e escolhemos entre o A e o B, estamos modificando a nossa vida. Então, nós somos frutos da nossa escolha. Somos frutos do nosso esforço. Somos frutos dos nossos sentimentos, das nossas palavras, das nossas emoções. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós estamos aqui agora herdando o aprendizado, o sentimento da vida anterior e das vidas anteriores que nós tivemos. Da mesma forma que nós estamos herdando a terra, da forma que nós deixamos nas vidas passadas. Nós estamos recebendo o perispírito como herança. O perispírito é montado aqui, nesta encarnação que eu estou vivendo aqui agora, meu perispírito foi montado com as impressões e as marcas que eu havia deixado na existência anterior. Então, uma pessoa que fuma, ela vai desencarnar com o pulmão preto e na próxima reencarnação o perispírito vai plasmar no novo corpo um pulmão deficitário. Dependendo de quanto ela fumou, vai ser um efizema, ou vai ser uma asma, ou vai ser uma bronquite, ou vai ser um tumor. Uma criança que já nasce com câncer de pulmão, já nasce com problemas sérios no pulmão que interrompem brevemente a vida, porque ela veio ali para dar uma limpada no pulmão, para depois poder, numa próxima encarnação, ter um perispírito um pouco melhorzinho. É assim que as coisas funcionam. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O tempo todo nós somos frutos da nossa escolha. Enquanto nós não entendermos isso, a gente vai ficar dando cabeçada, tropeçando nas pedras que nós mesmos colocamos. Como criança que joga a bola na parede, a bola volta para ele e ele fala: "Ah, mãe, a bola me bateu". É criança, não sabe da lei de ação e reação, que a bola vai bater na parede e vai voltar para ele na mesma intensidade, na mesma força que ele enviou para a parede. Uma criança não sabe, um adulto sabe. Nós somos crianças. Nós estamos arremessando um monte de bolas nas paredes e quando elas vêm de volta a gente fala: "Senhor, por que eu? Senhor, o que eu fiz?" Se a gente entendesse as respostas, a gente ouvir: "Criatura, foi você que gerou essa energia. Foi você que mandou essa energia para o outro, agora você está recebendo de volta. Você está recebendo a bolada na cara do mesmo jeito que você mandou para o outro." É assim que as coisas funcionam. É a lei de ação e reação. É simples. É muito simples. Mas parece que a gente tem dificuldade para entender as coisas simples.
As coisas complexas vai buscar livro, vai buscar dicionário, vai buscar literatura, vai buscar isso, vai buscar aquilo. As coisas simples, porque acha que está entendido, passa por cima. E a pessoa está entendendo só no intelecto. Não tá assimilando com o coração, não está pondo em prática na vida. Isso não é entender. Isso é simples e pura e simplesmente compreender intelectualmente. Eu estou falando português, todo mundo que entende português está me compreendendo. Isso não quer dizer que todo mundo que está me ouvindo em português e compreendendo as minhas palavras está assimilando aquilo que eu estou colocando, porque são os ensinamentos que André Luiz nos traz. Assimilar esses ensinamentos é entendê-los e colocá-los em prática. Só ouvi-los não vai ajudar em nada. Vamos continuar estudando este livro, este capítulo com André Luiz, na segunda parte desse capítulo.